Olá, professor Max Engler aqui, da disciplina de Atualidades, e hoje nós vamos continuar conversando um pouco sobre essa linha de preconceitos que infelizmente ainda são temas muito atuais e que despencam no vestibular. Hoje nós vamos falar de um que nos últimos 3, 4 anos vem ganhando destaque muito forte, que é a questão da xenofobia ou aversão, ao estrangeiro, a pessoas e a coisas estrangeiras. Então, toda vez que eu falar xenofobia, eu estou falando de uma aversão total a tudo aquilo que é de outro país que não seja o meu e muitas vezes especificamente de alguns países ou de algumas culturas. Nesse sentido, é muito importante que a gente entenda as causas atuais dessa xenofobia, certo? Então, assim, os conceitos nas outras disciplinas da história, da sociologia e principalmente aí na aula de redação, vocês terão já trabalhando a questão das estruturas xenofóbicas históricas, Nós vamos ter o caso clássico do século XX, o terror que foi a questão do nazismo, uma xenofobia extremamente marcante na história mundial, certo? Mas na disciplina de atualidades nós temos que falar daquilo que está acontecendo hoje, nos últimos anos e principalmente naquilo que o vestibular vem pedindo. Nós temos que ver que os principais, as principais pessoas, as principais origens de países que estão sendo alvo dessa xenofobia estão ligados principalmente ao mundo árabe, E em especial a questão da guerra da Síria, que vem partindo para um processo do seu final, mas que movimentou mais de 6 milhões de refugiados aí desde 2011. Na Europa também tem a questão do leste europeu. As antigas repúblicas soviéticas também, elas sofrem um aspecto ligado à xenofobia, principalmente nos países centrais e com grande força econômica, os países de potência capitalista. Os latinos, de modo geral, tanto nos Estados Unidos, tanto na Europa, muitas vezes também são alvo da xenofobia. Os mexicanos, nesse evento extremamente importante e marcante, depois da eleição do Donald Trump, uma guinada da política nacionalista a nível mundial, que se reflete em diversos outros países. O Trump foi eleito em 2016 e está buscando isso no Congresso ainda no ano de 2019, está tentando construir o muro para barrar a entrada de mexicano no país. É importante que a gente entenda o quê? Quais são as causas atuais, principalmente ligadas à questão do mundo árabe, que cai demais. FUVEST e VUNESP gostam muito de perguntar essa questão relacionada à política norte-americana com a questão do mundo árabe, petróleo, terrorismo, globalização. É muita coisa que pode estar envolvida nessa questão da xenofobia, essa aversão ao estrangeiro. É muito importante que a gente retome um conceito, que é o conceito da doutrina Bush. Está aparecendo aqui, doutrina Bush. Por quê? Porque depois dos ataques de 11 de setembro, vindo pela Al-Qaeda, grupo terrorista, a questão do Osama Bin Laden, as Torres Gêmeas, o World Trade Center nos Estados Unidos, o 11 de setembro, que é marcado até hoje, e ele dá uma mudada na geopolítica mundial e faz a tal da doutrina Bush. Os Estados Unidos passa a fazer ataques no sentido de se proteger, certo, dos possíveis terroristas. E esses ataques muitas vezes direcionados aos países do mundo árabe, mas todos eles têm sempre o petróleo por trás. Então, a doutrina Bush, que é aquele conceito que a gente pode trazer à tona, que se mantém até hoje, o Trump vem trazendo isso novamente, principalmente sobre os países do mundo árabe. Então, o 11 de setembro traz essa doutrina Bush, principalmente no Ocidente, faz com que, de maneira errônea, obviamente, mas causa um medo e uma aversão ao muçulmano, do fato da gente pensar de muitas vezes, desse preconceito, dessa xenofobia, que todo muçulmano vai ser um terrorista, vai ser um homem-bomba. Então esse pensamento é totalmente xenofóbico e isso vai se alastrar também por toda a Europa. Por quê? Porque os ataques terroristas a partir de 2001, eles começam a pipocar em diversos aliados norte-americanos, na França, na Inglaterra, na Alemanha. Então diversos países começam a sofrer o ataque terrorista. Invade o Iraque, invade o Afeganistão e nesse sentido é importante pensar que ao mesmo tempo que aumenta a guerra ao terror, também aumenta o grupo de
terroristas, aumenta diversos, aí o Estado Islâmico, o Hezbollah, a Al-Qaeda durante muito tempo vai ter uma força muito grande. Então é importante entender que as causas atuais, principalmente ligadas à questão do terrorismo do mundo árabe, que vai causar, que vai ser a justificativa de americanos, de norte-americanos, europeus e muitas vezes também acontece aqui no Brasil relacionado aos muçulmanos, vem desse ataque do 11 de setembro, mas principalmente da reação norte-americana da questão da doutrina Bush, colocando todos os muçulmanos dentro de um mesmo balaio, os colocando aí como possíveis terroristas. Então não quero esse cara no meu país. Isso faz essa xenofobia cada vez mais crescer. Da xenofobia ao mundo árabe, isso vai aumentar muito, principalmente depois da Primavera Árabe, que movimentou todo o mundo árabe, e a questão da Síria, que desde 2000, igual a gente já comentou, desde 2011 se encontra em guerra. Pode-se dizer, e o governo sírio, o governo ditatorial do Bashar al-Assad, afirmou agora que o Estado Islâmico, que era o poder paralelo dentro da Síria, continuava que tinha muita força, até o começo de 2018, nesse ano de 2019 diz que ele foi totalmente eliminado e retirado da Síria, ok? Mas isso não faz com que a movimentação de pessoas nesses últimos 7, 8 anos fosse a maior no século XXI de refugiado. Então, da movimentação de pessoas que vão se dirigir a outros países no momento que elas estão em crise humanitária, que elas estão num país que tem, no caso da Síria, um poder paralelo do Estado Islâmico, um governo ditatorial, de um lado tem um apoio norte-americano, a Rússia interferindo num processo e um petróleo no país, a questão do gasoduto, do óleo, do gás natural, todo esse processo envolvendo a Síria faz com que as pessoas não queiram estar na Síria. Então a Síria movimenta muitos refugiados, então pessoas que saem sem documento, desesperadas, perdem a família nas fronteiras, não podem sair do país porque em qualquer ponto que estiverem podem ser barradas por esses grupos terroristas. Essas pessoas saem e chegam nas fronteiras de outros países, da Jordânia, do Líbano e muitos países também do mundo árabe. Mas muitas vezes elas conseguem se dirigir na questão da Síria, entram na Turquia e vão adentrar aí por todo o continente europeu. Nesse processo, na entrada no continente europeu, muitos países começam a barrar a entrada. Entretanto, na Europa, principalmente na questão da União Europeia, existe um livre acesso de pessoas. Então, pelo fato da pessoa ter entrado na Alemanha, por exemplo, ela tem livre acesso aos outros países que fazem parte da União Europeia. Então, a questão dos refugiados começou a fazer uma quebra, certo? Dentro das relações diplomáticas da própria Europa, porque determinados países gostariam que entrassem refugiados ou deixaram os refugiados entrar, outros países não. Então a Turquia, por exemplo, fez um campo de refugiado muito grande, que a pessoa fica como se fosse no limbo, nem entra no país e nem sai do país e busca ali ajuda humanitária para tentar solucionar esse problema. Então nesse processo eu preciso entender que os refugiados que estão saindo de um país que está em crise humanitária, eles adentram a outros países em busca de ajuda humanitária, um desespero muito grande. E às vezes os países fecham a porta. Esse fechar a porta está envolvido num sentimento xenofóbico. Eu fecho a fronteira, você não pode entrar, eu te nego a tal da ajuda humanitária. E esse sentimento, muitas vezes, existe o respaldo da população, quando o governante faz, por medo, por essa imagem colocada muitas vezes em decorrência da doutrina Bush. Vem, principalmente depois da política do Donald Trump e também da questão de alguns países europeus fechando fronteiras para refugiados, nós temos hoje uma guinada no pensamento de fechar a fronteira para pessoas que vêm de outros países. Isso aí é um movimento nacionalista e é um movimento que muitas vezes, certo, está por trás com um sentimento xenofóbico de não aceitação ao estrangeiro. Muitas vezes o terrorista quem causou o ataque, por exemplo, em Berlim em 2015, ele já estava na Alemanha, na Europa há muito tempo, já tinha cidadania, mas aproveita a onda de refugiados que estão entrando para jogar essa guerra ao terror. Então nós temos que entender que o refugiado muçulmano, o refugiado sírio, que vem entrando na Europa, a Jordânia, o Líbano, são pessoas que estão desesperadas atrás de um refúgio, elas estão fugindo, estão num refúgio e muitas vezes os países estão negando
respaldado por conta do medo, certo? Disso se tornar um movimento terrorista. Então, essa questão da movimentação dos refugiados sírios para a Europa vem causando um monte de problema, principalmente relacionado à questão do bloco econômico da União Europeia, a questão do livre acesso de pessoas, uns países querem, outros não, outros estão fechando a fronteira dentro da própria União Europeia, e tem uma figura marcante aí que é a Angela Merkel, que é a primeira-ministra alemã, que teve muita força durante muito tempo nos seus 13 anos aí de poder como primeira-ministra. A Alemanha é a principal potência europeia. Durante muito tempo ela foi a chamada rainha da Europa, no sentido de ter um alinhamento muito forte com o pensamento que os governantes europeus tinham, e ela seria a líder aí mesmo com algumas controvérsias. Só que a política de refugiados da Angela Merkel, que abriu as fronteiras para os refugiados sírios, foi um balde de água fria na ideia política dela, porque ela perdeu força no Congresso. Agora na última eleição do parlamento alemão, ela perdeu a sua base de apoio, e hoje aquela liderança que ela tinha em nível europeu, ela caiu. Então é importante, já falando aqui a primeira vez, que os refugiados hoje estão definindo eleições. Os refugiados hoje estão definindo todo o processo eleitoral de diversos países, haja vista a política do Trump, que vai se refletir em vários... a política do Trump mais nacionalista, de fechar as fronteiras, de proteger o país, que muitas vezes pode estar com um sentimento por trás de xenofobia. Esse pensamento dele vem se multiplicando em diversos outros países, e os governos vão tendo uma guinada um pouco mais nacionalista. Então, impacto na Europa ligado aos refugiados sírios, principalmente com a questão da Alemanha, que abre as fronteiras para receber os refugiados sírios. Há alguns ataques na Europa depois dessa abertura de fronteira, e não necessariamente são os refugiados que entraram naquele momento da abertura, às vezes são muçulmanos que já estavam lá e que se disfarçaram durante um tempo e que só agora partiram para o movimento terrorista, justamente para buscar essa guerra ao terror que esses extremos, esses fundamentalistas islâmicos, que são a total da minoria, certo? Muitas vezes se escondem buscando o melhor momento para fazer esse ataque. Isso fez com que a Angela Merkel perdesse força pela aceitação que esses refugiados entrassem na Alemanha, e eles foram entrando para outros países. Então há fronteiras hoje dentro da União Europeia, que era de livre acesso a pessoas, de não aceitação a esses refugiados, principalmente os refugiados sírios. Muito bem, e por que a Alemanha aceita a entrada de refugiados? Porque ela é boazinha? A Merkel fez isso por quê? Porque existe um processo importante que a gente precisa lembrar. A Alemanha e a Europa como um todo hoje passa por um processo muito complicado de taxa de natalidade negativa, uma previdência extremamente alta, e eu tenho uma população idosa, eu não tenho população adulta para trabalhar. Então ela precisa da imigração. Os países europeus precisam da imigração porque eles precisam de mão de obra para o trabalho. Entretanto, essas pessoas que estão vindo são pessoas que estão sofrendo xenofobia. Então um conceito importante sempre cai, batata cai isso na Unesp, é a questão da PEA, população economicamente ativa. A Alemanha precisava recompor a PEA, então existe um motivo da abertura para receber os refugiados no país alemão. Entretanto, isso foi aí uma derrota política. A Angela Merkel abre as fronteiras com a justificativa de recompor a PEA e também justificativa humanitária, só que isso não foi bem aceito. Houve alguns ataques terroristas, não de maneira alguma comprovado pelo aceite dessa mão de obra e desses refugiados sírios, mas a Angela Merkel, pelo fato da aceitação política dos refugiados, ela perde força, e movimentos contrários a ela, que era o fechamento da fronteira, vem ganhando força. Não é só na Alemanha, não é só o caso da Síria, existem casos espalhados por diversos locais do mundo. Agora a gente falou um pouco sobre os mexicanos, falamos um pouco agora sobre os sírios, citamos a questão dos africanos, os latinos de modo geral na Europa também tem essa questão da xenofobia, mas é importante pensar que aqui no nosso quintal, aqui no nosso país, na América do Sul, nós estamos tendo casos de xenofobia. No final de 2018, vocês devem se lembrar da vinda dos refugiados venezuelanos, as pessoas fugindo de uma crise humanitária, de um governo ditatorial também da Venezuela, as pessoas entrando dentro de um país que está totalmente quebrado, uma crise financeira absurda, com embargo econômico, as pessoas entrando no país, e na divisa com Roraima, os brasileiros
colocando realmente para fora, chutando os venezuelanos para fora, mandando voltar aos seus países, porque os venezuelanos não têm que ficar aqui. Culpando os venezuelanos é um erro muito comum e que vem da justificativa, muitas vezes, dos xenofóbicos, volta lá para o seu governo, como se aquele governo ditatorial fosse culpa dessas pessoas. Então, aqui no nosso país, nós estamos fazendo com os venezuelanos a xenofobia. E na Colômbia também, porque os venezuelanos estão se dirigindo para o Brasil e para a Colômbia, nas duas fronteiras. Então a xenofobia está presente também aqui no nosso país. E isso faz com que o ódio aumente contra os estrangeiros e muitas vezes dentro do nosso próprio povo. Essa questão da briga, do aceitar ou não os venezuelanos, faz com que isso foi parte das campanhas políticas de 2018, vai virar uma Venezuela? Não vamos tornar uma Venezuela. Então, países que estão emanando pessoas, que estão fazendo deslocamento forçado de pessoas, que é o caso da Venezuela, está atrapalhando as políticas internas dos países. E muitas vezes a justificativa de guinadas mais nacionalistas vem no sentido da xenofobia, mas dizendo: não sabemos quem é bom, quem é ruim, então não vamos deixar ninguém entrar. Esse pensamento, ele está muito, infelizmente, ele está muito atual e crescendo. Então os países, em vez de aumentar o processo hoje de globalização, de mercadoria, sim, de financeiro, ok, mas de pessoas, cada vez mais, parece que nesse momento o mundo voltou a se fechar e uma aversão ao estrangeiro, um medo ao estrangeiro. Então, a ideia da xenofobia, tanto em nível nacional, tanto em nível europeu, tanto a questão dos venezuelanos, dos mexicanos, dos sírios, mostra que nesse momento, de modo geral, a xenofobia vem aumentando, as pessoas vêm se tornando cada vez, tendo mais repulsa e aversão a tudo aquilo ou a aquelas pessoas que são principalmente de países muito pobres e que se dirijam aos seus países na questão do medo de perder emprego, na questão do medo do terror, na questão do medo daquilo te fazer mal. Então, esse medo muitas vezes é um pano que está tentando esconder a xenofobia. E na questão do vestibular, é importante entender que cai demais, porque em xenofobia eu posso falar sobre Oriente Médio, globalização, Estados Unidos, União Europeia, tudo isso pode estar envolvido numa questão de xenofobia. Então, portanto, esse processo da xenofobia é um tema muito triste, mas que vem aumentando, por isso que ele está na disciplina de atualidades nos últimos 4 e com certeza ainda estará nos próximos anos, porque a nossa sociedade, de modo geral, vem se fechando nessa aversão ao estrangeiro. Então, uma dica aqui, xenofobia é tema A. Tema A. O que quer dizer tema A? É um tema com muita chance de cair nos principais vestibulares do país. Então, por hoje é isso. Relembre todo o nosso processo aqui da aula, pegue os slides que estarão aqui no material complementar para você. E não se esqueça, xenofobia é tema principal hoje de qualquer vestibular do país. Um abraço do professor Max Engler.